Olá, meus amigos! Hoje nós vamos meditar num tema que nós conhecemos desde que nós somos crianças. Vamos meditar no tema do medo. Quando a gente é criança, o medo é uma coisa de todos os dias. Nós temos medo de tantas coisas. Temos medo do desconhecido, temos medo do escuro, quem sabe nós temos medo de cachorro. E quando a gente fica adulto? Na medida em que nós vamos crescendo, o que acontece? Será que desaparecem os nossos medos? Dá a impressão que não. É como se nós fôssemos nos escondendo atrás da vegetação, atrás de uma moita, mas nós reparamos que o medo reaparece. E reaparece de alguma maneira mais vital. Aparecem outros medos. Aparece o medo do futuro, aparece o medo do futuro dos filhos, aparece o medo da vida, o medo da morte, o medo do medo. Pois bem, como nós podemos trabalhar essa realidade tão comum na nossa vida? Se nós queremos trabalhar, nós deveríamos sempre lembrar que Deus Nosso Senhor é nosso Pai. Quando nós éramos crianças e nós tínhamos o medo, o que é que nós fazíamos? Talvez nós corríamos para o nosso pai, para a nossa mãe. Imediatamente, eles nos mostravam que não era necessário que nós temêssemos, mas não explicavam isso de uma maneira argumentativa. A forma de nós perdermos o medo não era que eles nos dessem uma explicação muito longa, muito comprida, muito difícil. Os nossos pais tomavam a nossa mão e faziam com que nós experimentássemos junto deles aquela situação. Então, se o nosso medo era o medo do escuro, a nossa mãe, o nosso pai, nos tomava pela mão e ia conosco caminhando. E mostrava que o escuro é só a ausência da luz, e que nós não tínhamos por que temer. E exatamente essa experiência de uma presença amorosa, de uma presença paterna, materna, é o que resolvia os nossos medos. E é o que pode resolver agora os nossos medos. Aqueles que têm mais anos, bastantes anos mais, se recordarão, como eu, de um momento muito importante do século passado. Concretamente, no mês de outubro de 78, quando o Papa João Paulo II estava assumindo a sua função de Papa, o pontificado. O que aconteceu? O Papa, de uma maneira muito espontânea, mas ao mesmo tempo muito forte, ele dizia para aquelas pessoas reunidas na Praça de São Pedro qual era o programa de todo o seu pontificado, aquele pontificado que foi tão longo. Começou em 1978 e chegou até 2005. E o que dizia então o Papa João Paulo II? Dizia com muita força: não tenhais medo, abri as portas para Cristo. E ele retificava: mais ainda, escancarai as portas para Cristo. Não era só abrir como quem deixa passar alguma pessoa, uma porta levemente aberta. Ele falava de escancarar as portas para Cristo. E ele mesmo, anos mais tarde, comentava que naquela ocasião ele não podia imaginar os desdobramentos que aquela sua frase teria. De fato, quem estuda, quem vai estudando o final do século XX, repara que houve umas mudanças tremendas, como aqueles regimes totalitários
do comunismo na Europa foram caindo. Aquelas muralhas que se levantaram, tinham se levantado contra Cristo, caíram como os muros de Jericó na Bíblia. Não tenhais medo, abri as portas para Cristo. E essa é uma experiência muito parecida com a que nós fazíamos quando éramos crianças e queríamos vencer os nossos medos. Nossos pais nos tomavam pelas mãos, nos levavam e nós abríamos a nossa vida a essa nova experiência. Se nós queremos perder os medos, sobretudo esses medos mais vitais, esses medos de adulto, sobretudo se nós queremos perder o medo do medo, vamos abrir as portas para Cristo na nossa vida. Isso não é uma frase poética. Isso é alguma coisa que nós podemos levar agora à nossa meditação. Abrir as portas para Cristo. Para cada um de nós pode ter uma concretização. Para uma pessoa que, quem sabe, há tempo não reza, perder o medo de rezar. Uma pessoa que há muito tempo está longe da prática religiosa, da missa dominical, perder o medo de voltar à missa, perder o medo de se confessar, perder o medo das soluções que nosso Senhor Jesus Cristo dá para os nossos problemas. Abrir as portas para Cristo. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Acontece que todos os problemas se resolvem, como se deu naquela passagem evangélica, quando os apóstolos navegavam pelo mar da Galileia, estavam sem Jesus. Jesus os tinha deixado na margem e eles enfrentavam uma grande tribulação. Eles, marinheiros experimentados, experimentavam agora uma grande tormenta, a ponto de os assustar, pensando que não conseguiriam vencer aquele mar revoltoso. E Jesus vem até eles caminhando sobre as águas. E aqueles homens, apóstolos, como nos consola ver isso, eles se assustam e dizem assim: é um fantasma. E Jesus Cristo diz para eles: tende confiança, sou eu, não temais. Abrir as portas para Cristo, de alguma maneira, significa viver pessoalmente esta passagem. Nós, às vezes, diante de uma situação em que Jesus Cristo está presente, nós nos assustamos e pensamos assim: é um fantasma, é um fantasma. Imaginamos que é um fantasma que vem para assustar-nos, para complicar toda a nossa vida. E não, Jesus Cristo nos diz: tende confiança, sou eu, não temais. Nós não devemos temer. Alguém poderia dizer: será que nós devemos temer alguma coisa? Nós deveríamos ter um medo, o medo de ofender a Deus. É o único medo que é compatível com um filho de Deus. É um temor que não é o temor do castigo, mas é o chamado temor filial. É o medo de desagradar alguém que nós amamos tanto. E esse medo, de alguma maneira, não é medo. Esse medo não nos faz tremer. Esse medo nos faz, isso sim, colocar uma nova atitude, uma nova forma na nossa vida. E com certeza, esse temor filial, que é esse temor de Deus, que é início de toda a sabedoria, esse temor vai nos levar muito longe. Esse temor vai nos levar até o próprio Deus.